nossa página 23, temos lá a representação de um número racional. A gente estudou dois tipos de número. O número natural. O que era o natural? Bom, ele tinha esse símbolo aqui, esse Nzinho estilizado aqui, né? O natural são aqueles números que a gente usa para contar. 0, 1, 2, 3 e por aí vai, né? Depois a gente viu o conjunto dos inteiros, que tem esse símbolo aqui, que foi o assunto da nossa última prova. O que são os inteiros? São os números negativos e os números positivos. Então a gente vai colocar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e por aí vai, né? Lembrando que o natural está dentro do inteiro. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai conhecer o próximo conjunto, que é o conjunto dos números racionais, que tem como símbolo a letra Q. O que são os números racionais? Se você observar bem aqui, ó, você ler, a apostila ela traz uma definição. Todo número que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero, é um número racional. Não ficou claro? Tudo bem. O que é o quociente? É o resultado da divisão. Então, todo número que pode ser escrito através de uma divisão é chamado de número racional. Quer ver só um exemplo? O 2. Ele pode ser escrito como 10 divididos por 5. Então, o 2 é um número racional. Ah, mas o número 2 não é natural? Sim. O número 2 ele é multitarefas, ele é natural, ele é inteiro e você acaba de perceber que ele também é racional. Quer ver? Olha só outro exemplo. 0,5. Ele é o quê? Ele é um número racional também. Por quê? Porque ele pode ser escrito como 5 divididos por 10 ou, se você preferir, 1 dividido por 2. Então, todo número que eu posso escrever como uma fração, eu chamo de racional. Tá? Tem uns que são mais complicados. Por exemplo, basicamente, se você pegar um número com vírgula, né? E esse número com vírgula, ele for finito, igual, olha o nosso exemplo, 0,65, ele é racional. Então, todo número com vírgula finito, ou seja, que tem um fim, é racional. Como é que eu vou escrever esse número na forma de fração para ter certeza? Esse número, a gente lê ele da seguinte forma, 65 centésimos. Está aqui, 65 por 100. Posso até simplificar ele por 5, que vai dar 13 sobre 20. Tá vendo? Então, todo número natural, todo número inteiro é racional. E aqueles números com vírgula, que eu consigo escrever na forma de uma fração, também são números racionais. Bom, a gente sabe que todo decimal, né, exato, que tem um fim, como esses dois exemplos aqui, eles são números racionais. Mas existem outros tipos de número com vírgula, né, as chamadas dízimas periódicas, que não têm fim. Estas também podem ser escritas como uma fração. Veja bem, toda vez que for uma dízima periódica, vou até anotar aqui. Dízima periódica, você pode fazer o seguinte, pegar o número que está repetindo, que no caso aqui é o 3, e colocar sobre 9. Então, 0,3333 é um número racional porque eu consigo escrever ele como uma fração. 3 sobre 9. Olha esse outro número aqui. Ele também é um número racional. Por quê? Porque ele é uma dízima periódica. Tá vendo que está repetindo 12? O 12 é o chamado período.
Então pode ser escrito como 12 sobre 9. Não, 12 sobre 99. Por quê? Porque minha repetição, o chamado período, são de 2 algarismos. Tá? Então, olha só, o período aqui era de 1 algarismo, 9. Período de 2 algarismos, 99. Então, só recapitulando. Existe o conjunto dos naturais, que são aqueles números que a gente usa para contar. Existe o conjunto dos inteiros, que são o quê? Os números negativos e também os números positivos. E existe o conjunto dos racionais, que é todo número que eu posso escrever na forma de uma fração. Então, o 2, que eu já sei que é natural, que eu já sei que é inteiro, eu posso escrever ele como uma fração, 10 quintos. Então, ele também é racional. Eu pegar o 0,5, que eu sei que é 5 décimos, né? Deu para escrever na forma de fração, então, racional. 0,65, que eu sei que é 65 centésimos. Escrevi na forma de fração, então é racional. Aí tem as dízimas periódicas, que é aquele número decimal que não tem fim, né? Eu nunca sei qual é a última casa dele. Então, nesses casos, eu uso um conceito chamado fração geratriz, que eu vou até anotar o nome aqui. Fração geratriz, que consiste no quê? Eu usar uma divisão por 9 ou 99, 999, que é de acordo com o período do número. Então, 0,333 eu sei que é 3 nonos. Então, número racional. 0,12 eu sei que é 12 sobre 99. Então, eu também consegui transformar em uma fração. Então, são números racionais. Uma observação. Raízes quadradas, elas também podem ser racionais. Veja bem, raiz quadrada do 4, eu sei que é 2. E o 2 é um número natural, inteiro, e também eu sei que é racional, porque eu consigo escrever como uma divisão. Então, as raízes quadradas exatas, a gente diz que é racional. Então, vou até marcar aqui. Racional. Então, eu consigo tirar a raiz quadrada do 9, do 16, do 25, do 36, 64, 100, 121. Então, todas essas raízes entram no conjunto dos racionais. Se eu for resolver a raiz quadrada do 2, se eu for bater lá na calculadora, vai dar 1,414 e tarará, 3 aqui, né? Não tem uma repetição, não tem o período, não é uma dízima periódica. Então, isso daqui não é racional. Então, lembre, toda raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de índice 4, que for exata, a gente diz que é racional. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.